Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco por aí. Hoje vou falar da Celestia, ou da TIA, que é o token desta rede, é a criptomoeda de uma das redes mais impressionantes que alguma vez vi. Estamos a falar, pessoal, da primeira blockchain modular que existe. E ok, o que é isto? Eu vou tentar explicar mais ou menos hoje o que é isto, qual é que é o potencial, quem é que está por trás disto, qual é que é a ideia, qual é que é o potencial de valorização, até que valores é que pode ir. Quais é que são os desafios? Já sabem, isto não é um aconselhamento financeiro, muito obrigado a todos que estão aí desse lado. E fica atento, porque daqui a uma semana, mais ou menos, eu vou ter excelentes novidades, acho eu, para todos vocês aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, é uma coisa que ando aqui a fazer há uns tempos. Bora lá. Então, primeiro, Celestia é criada por Mustafa Albassa, que tu provavelmente nunca ouviste falar, mas estamos a falar de um dos hackers, que há aqui uns anos era um dos hackers mais famosos do mundo. Ele entrou em várias organizações de topo, por exemplo, nos Estados Unidos, incluindo a CIA. Ele juntou-se ainda ao grupo Anonymous, aí já há uns valentes anos, e teve a desmascarar N corrupções, N scams. Acabou por ser apanhado. No entanto, ele não foi preso. E sabem porquê? Porque na altura ele só tinha 16 anos. E então, na realidade, ele ficou uns tempos sem poder aceder à internet, acho que foi para aí uns 2 anos, foi estudar, tirou uns cursos, muito ligado, obviamente, à informática, muito ligado a seguir a criptomoedas. E em 2017 ele lançou um paper em que explicava um novo método de sharding e criou uma empresa focada nesse método. Teve de tal forma êxito que, a seguir, o Facebook comprou. A seguir, ele foi trabalhar com Vitalik Buterin, que é o criador de Ethereum, esteve lá, fizeram umas coisas juntos, depois a seguir ele sai e cria a sua própria empresa. E criou esta empresa com 2 pessoas. Um deles foi o grande cérebro que esteve por trás da criação da rede Cosmos e o outro foi a pessoa que criou o conceito de segunda camada. Por isso, de um ponto de vista de pesos pesados, está forte. É esta empresa que a seguir se torna na Celestia, e a seguir à Celestia Labs, e a seguir à Celestia Foundation. E eu posso-vos dizer que tentei procurar o máximo sobre a Celestia Foundation, porque é o que está por trás disto tudo, e não consegui perceber. Eles tiveram uma primeira ronda de investimento onde conseguiram ir buscar mais ou menos $1,5 milhão, com a Binance a entrar com muito dinheiro. E depois, no fim de 2022, mais ou menos, outubro, novembro, por aí, eles levantaram mais $55 milhões para desenvolvimento. Agora, na realidade, como é que funciona isto? Bem, primeiro é preciso explicar que esta rede é muito baseada na Cosmos, obviamente. Mas para vocês perceberem a diferença, eu vou-vos explicar de forma muito simplificada e resumida como é que uma blockchain de primeira camada funciona. Estamos a falar de uma rede que na realidade é dividida em 2 camadas internas, digamos assim, em que temos a camada de execução e a camada de consenso. E então todas as blockchains que já ouviste falar até agora, tirando esta, são dentro dessa base. Há um consenso, há uma execução. A cena interessante é que a Celestia só tem a camada de consenso. E dentro da camada de consenso tem um mecanismo chamado Data Availability. E este Data Availability o que faz é, em vez de tu teres cada nó da rede a validar todos os dados, aquilo que acontece é este mecanismo escolhe bocados dos dados de forma completamente random para tu validares. E em larga escala, com o random, desde que esteja tudo certo no random, está bem com tudo. E então tu poupas muito tempo e poupas muito esforço de execução. E então Celestia, uma das coisas que promete é exatamente isso. Muito mais rápido, muito menos custos e muito menos hardware necessário para tu validares o que quer que seja. O que faz com que seja muito mais fácil, pelo menos de um ponto de vista de hardware, tu seres validador, e isto promove uma, em teoria, muito maior descentralização. No entanto, isto não fica por aqui, e uma das cenas mais interessantes, ou uma das inovações, digamos assim, é a Merkle Tree, que permite que cada segunda camada que se liga à Celestia, porque a Celestia só tem o consenso, não tem execução, então qualquer segunda camada que se liga à Celestia só tem que validar e executar aquilo que pertence a si próprio. Portanto, aquilo que está relacionado com essa própria segunda camada. Então tu tens uma primeira camada que pode servir para N blockchains de segunda camada, só que na realidade as validações são feitas de forma individual. Não é preciso que tudo funcione e execute da mesma forma as mesmas coisas. E agora que já percebeste mais ou menos o conceito, eu espero ter explicado bem, vamos então olhar para números. Estamos a falar de mais ou menos 100 validadores neste momento, só que estamos a falar de 5 tipos diferentes de nodes, nós, digamos assim.
Existe o Validator Node, que são os tais 100 mais ou menos que eu estou aqui a dizer e que valida as coisas. Existe o Full Consensus Node, que é aquele que sincroniza tudo de maneira a que nada falhe. Existe o Light Node, que é aquele que faz a transferência random de bocados de dados. Existe o Full Storage Node, que é aquele node que tem tudo e mais alguma coisa. Esse tem mesmo tudo, e eu não sei quantos é que existem. E depois existe o Bridge Node, que é aquele que faz a ligação entre o Light Node e o Consensus Node. Outros números interessantes: staking 16% ao ano, 1 bilhão de max supply, 8% de inflação ao ano, sempre a descer, a diminuir mais ou menos 10% ao ano desses 8, a descer, até mais ou menos daqui a uns 15 anos chegar a 1,5% de inflação que se irá manter para sempre. Neste momento ainda não existem números de performance, mas a verdade é que, em teoria, e fazendo algumas contas que não fui eu que fiz, mas que fui analisar e que me parecem estar bem, estamos a falar de uma rede que pode atingir entre as 8 e as 10 mil transações por segundo nesta fase. Uma cena que eu não consigo encontrar em praticamente lado nenhum é como é que é feita o governance da rede. E isto é algo que para mim é sempre muito importante, mas eu não encontrei nada realmente significativo e muito menos oficial sobre como é que se manda nisto. O que é que tivemos? Tivemos um crescimento brutal de números de carteiras ativas. E depois tivemos várias parcerias. Por exemplo, a Arbitrum, que é provavelmente a maior segunda camada de Ethereum neste momento, vai utilizar a Data Availability da Celestia. A Polygon também vai integrar, mas o mais interessante é que existem N redes que já anunciaram que vão criar algo parecido. Eles próprios vão criar, pelo menos, a parte do Data Availability, porque este é um dos grandes focos. Temos a Data Availability, temos a Merkle Tree e temos todo o conceito de não haver execução. Estas redes que já existem têm execução, não a vou deitar fora. Mas a parte da Data Availability e a parte do Marble Tree pode fazer realmente muito sentido lá mais para a frente para algumas destas redes. Por exemplo, a rede Near, e eu vou falar do Near Protocol daqui a uns dias, vocês fiquem atentos, vai fazer algo parecido, já foi anunciado. Pessoal, 2 minutos muito rápidos só para falar aqui do patrocinador de hoje, que é a Limpid. Vocês provavelmente já conhecem, eu já mostrei aqui a Limpid. O que é que vocês podem fazer nesta plataforma? Uma das coisas mais importantes para mim é que vocês podem comprar obrigações do Tesouro americano. Isto para mim é muito melhor do que comprar certificados de aforro em Portugal. Para além de que dá mais dinheiro, mas também vocês podem tirar o dinheiro quando quiserem. E isto para mim faz todo o sentido, porque em vez de vocês deixarem o vosso dinheiro no banco, e no banco ele está desvalorizado por causa da inflação, vocês podem colocá-lo aqui, tiram-no quando quiserem, não estão presos a isto. E como vocês sabem, eu já mostrei aqui, a Limpid é uma plataforma bastante regulada e bastante de confiança. No entanto, para além de vocês poderem comprar obrigações do Tesouro, vocês também podem pôr aqui as vossas criptomoedas em staking ou até podem comprar produtos de luxo, neste caso, relógios de luxo. E aqui vocês não vão comprar na realidade o relógio, vocês têm tokens, que é como se estivéssemos a fragmentar, a dividir. Este relógio, por exemplo, vocês compram uma parte, o relógio vai valorizando, o produto de luxo vai valorizando e vocês ganham dinheiro com isto. É algo que de outra forma nós não conseguiríamos aceder porque nós não temos milhares e milhares e milhares de euros, muito provavelmente, para estarmos a comprar um relógio de luxo, mas com tokens vocês podem comprar uma parcela e estamos a falar de um mercado que tem valorizado imenso. 17% ao ano em média, 240% desde 2017. É um mercado que tem crescido imenso, muito graças, lá está, a nós agora podermos investir uma pequeníssima parte e ter aqui algum retorno. Claro que a Limpid não vai ficar por aqui, vai ter muitas outras coisas que nós vamos poder comprar de forma tokenizada e que vai ser muito fixe. Mas para já eu deixo aqui o link em baixo, vocês inscrevam-se para começarem pelo menos a ver, porque isto é mais uma daquelas coisas que eu tenho falado muito aqui. Vocês tentem diversificar o vosso portfólio. E neste caso, para mim, obrigações do Tesouro é muito melhor do que ter o dinheiro parado no banco a desvalorizar, mas também a parte de tokens ou a parte de criptomoedas, lá está, diversificar um bocadinho o vosso dinheiro, irem experimentando estas plataformas que são seguras e tentar ter o maior lucro possível com o menor risco possível. E agora, bora lá voltar à Celestia. Uma coisa que acaba por ser bastante interessante é a forma como a comunicação é feita. A comunicação é feita de forma muito pouco oficial e por canais que estão sempre a mudar e que não são oficiais. O que acontece? Por um lado, de um ponto de vista de investimento ou de governance, nós ficamos a perceber, ok, o que é que se passa aqui? Ficamos um bocado desconfortáveis. Por outro lado, também não há roadmap. O que existem são propostas a serem votadas, mas como é que essa votação é feita? Com que pesos? Eu ainda não consegui perceber bem. No entanto, graças a tudo isto, não existe uma entidade que esteja por trás e que de alguma forma possa promover
uma expectativa de lucro. E com isto a SEC ainda não os atacou. E portanto a Celestia não está naquela lista de securities que estão neste momento a ser processadas, como por exemplo está a Solana, Cardano e outras assim. Contudo, se nós olharmos para as propostas que neste momento estão em cima da mesa, então é muito interessante ver que a parte do governance é um dos focos das próximas propostas. E existem ali N coisas que eu tive a ler por alto em termos de propostas que vão melhorar principalmente a vida e a integração com as segundas camadas. Mas qualquer segunda camada que se queira ligar aqui tem que ter a vida facilitada, até para que isto tenha uma maior adoção. Não nos podemos esquecer de uma coisa, pessoal. Uma das grandes diferenças é que uma segunda camada, por exemplo, em Ethereum, na realidade nunca é totalmente dona de si, nunca é completamente soberana. Existe sempre uma dependência de Ethereum e Ethereum tem um peso muito grande nas coisas. Como é que vai decidindo, como é que é por aí fora. Aqui, a segunda camada é completamente soberana, só está dependente da parte da data availability, porque toda a execução, todo o governance, como é que ela muda, como é que ela é feita, tudo isto vem simplesmente da segunda camada. A juntar a isto é preciso perceber uma coisa, pessoal. Celestia é mais barata enquanto execução do que Ethereum. Mas, por outro lado, tem muito menos segurança atualmente. E isto é algo que conta principalmente para empresas gigantescas que estão cada vez mais a adotar Ethereum e à espera que o upgrade da Dencun, que eu já falei aqui no canal, que diminua os fees, então conseguimos ter algo barato e seguro. Celestia não é, obviamente, tão segura como Ethereum, nem de perto nem de longe. Está a começar. Vai ser muito provavelmente adotada por pequenos investidores, por pequenos developers, por pequenas empresas. Mas as grandes empresas provavelmente continuam com Ethereum. Mas este conceito é de tal maneira revolucionário, este conceito modular é tão diferente e está neste momento a pôr toda a gente a pensar até que ponto é que isto também deve ser feito nas redes que nós já conhecemos, que muita gente, obviamente, vai apostar nisto e os lucros podem ser imensos, mas a expectativa e a especulação é gigantesca. Não nos podemos esquecer que Celestia é muito mais centralizada. E lá está, o upgrade de Dencun, o que pode fazer é que todos estes trunfos que a Celestia tem, de um ponto de vista de investimento, não seja nada extraordinário quando o Dencun realmente lá chegar. A questão é, quanto tempo é que o Dencun demora a estar realmente completamente ativo, com os FIIs extremamente baixos, e durante esse tempo, para onde é que vai Celestia e o quanto é que vai evoluir? Porque neste momento os investidores estão todos a olhar para a Celestia, estão a ver para onde é que vai, para ver se metem dinheiro ou não. E a verdade é que Celestia aumentou de forma gigantesca o seu preço nos últimos tempos. Então, o grande desafio de Celestia é, lá está, é a competição, porque muitas redes vão tentar fazer o mesmo nos próximos meses ou no próximo ano. No entanto, a adoção é realmente o grande foco aqui. Até que ponto é que Celestia consegue ir buscar empresas, developers, para começarem a utilizar isto? E, obviamente, segundas camadas. Claro que a partir do momento que temos uma Arbitrum e temos uma Polygon, ok, meio caminho está andado para pelo menos existir aqui algum awareness do estilo. Então, espera aí, se eles estão a fazer algo parecido e estão a integrar aqui, até que ponto é que isto faz sentido? Mas é uma luta contra o tempo, porque muitas das outras redes vão tentar fazer o mesmo e temos que ver até onde é que Celestia consegue ir. Uma coisa é certa, Celestia passou de 2 dólares para 15, fez uma pequena correção e aguentou-se de forma brutal. A expectativa é que continue a subir mesmo muito. Até que ponto é que consegue fazer, por exemplo, 10 vezes a partir do ponto em que está agora, a partir dos 14, 15 dólares? É bastante provável que eu consiga fazer nos próximos anos. Vai depender da velocidade de Ethereum e vai depender, obviamente, da especulação. Porque até agora, Celestia ainda não tem sumo suficiente para aquilo que vale. É um conceito que, obviamente, tem um potencial gigantesco. E com o potencial vem a especulação e por isso é que passou de 1,5 dólar, 2 dólares, para 15 dólares. E até que ponto é que pode passar de 15 dólares para 100, ou para 120, ou para 150? A verdade é que se olharmos para certos valores e se acreditarmos que este conceito é realmente inovador, como parece que é, então sim, provavelmente Celestia é uma excelente aposta. No entanto, aqui o risco é gigantesco, porque Celestia por si só não tem um meio de faturação. Ela é dependente, obviamente, das segundas camadas para muito daquilo que será o seu retorno de valor. Agora, que isto é diferente, pessoal, é que provavelmente vai evoluir bastante e provavelmente vai conseguir trazer coisas novas com os 55 milhões que teve de investimento e que muito provavelmente nos próximos 10, 12 meses vai estar à frente da concorrência neste conceito? Sim, e com isto vai subir? Muito provavelmente. Fiquem atentos a Celestia, à TIA, e vejam
como ela continua com ligeiras correções, mas muito mais ascendente do que todas as outras. Quando é que vai passar para um movimento horizontal? Não sabemos. Agora, pessoal, que esta é a rede mais inovadora que eu falei aqui nos últimos 2 anos, é impressionante. É um modo completamente diferente de pensar, é uma forma de facilitar imenso a vida, a integração, os custos e a velocidade do conceito de blockchain em si. Isto pode ser um monstro? Pode. O risco é grande? É. Pode trazer grandes lucros? Sim. Ou não. Faz a tua análise, mas se não conhecias isto, diz-me o que é que achas, este conceito diferente, se o percebeste, se precisas de um outro vídeo e acima de tudo, não te esqueças, fica atento, daqui uma semanita mais ou menos, novidades aqui no canal que acho que podem ser muito fixes para ti. Pessoal, grande abraço, até à próxima.